Olá, mais uma vez minhas traças, sejam bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala de literatura empoderadora e significativa e que de vez em quando desaparece e fica 3 semanas sem lançar um vídeo. Mas você conhecendo esse canal, você não achou que eu ia passar pelo mês da consciência negra sem fazer nenhuma resenha de literatura afro, não é? Então vamos voltar à nossa série Para Ler as Pretas, né? Leia as Pretas 2021, e vamos falar hoje sobre o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que provavelmente é o livro mais antigo que eu já resenhei nesse canal. Essa é uma obra de 1859, escrita no contexto do romantismo brasileiro, e Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira autora negra brasileira publicada. E Úrsula é considerado o primeiro romance onde existiu algum protagonismo de personagens negras, onde existiu diálogo entre personagens negras. Esse livro é considerado um marco para a história da literatura brasileira e ele me foi presenteado pela Antofágica, que me mandou essa edição primorosíssima em capa dura, que tem sim uma vibe, né, de livro antigo, essa capa meio em couro, mas com obviamente atualizações. Esse é um livro ilustrado e que possui pós-fácil de ninguém mais, ninguém menos do que Conceição Evaristo. Então é uma edição primorosíssima que a Antofágica me mandou de presente e eu resolvi resenhar. Demorei bastante para fazer essa resenha, mas é um livro que vale muito a pena para você ler. E vamos lá, né, contradizer o que algumas pessoas, como Tiago Leifert, têm dito, de que literatura clássica é muito chata. Esse livro aqui decididamente não se enquadra. Aliás, livro nenhum se enquadra nessa categoria. Esse livro aqui é, sem dúvida, maravilhoso e ele abriu portas para que outras obras da mesma época, como O Mulato e O Bom Crioulo, que surgiram décadas depois, ainda no contexto da escravidão, pudessem existir. Então a nossa resenha de hoje vai ser desse livrinho. Espero que vocês gostem desse vídeo, mas antes de qualquer coisa, aproveita, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e deixa aquele likezinho maravilhoso para você mostrar que você gostou. E se você achar que esse vídeo vale a pena, compartilhe ele, por favor, no WhatsApp com a sua galera. E vamos ao vídeo. Bom, gente, Maria Firmina dos Reis escreveu esse livro. Ela não era considerada uma mulher literata, né? E no início ela tem um epílogo onde ela até pede desculpas pra gente do livro não ter, talvez, o nível de rigor de escrita que seria exigido de um livro da época, mas pra mim é um livro muito primoroso, muito bem escrito, e ele se enquadra totalmente no padrão da literatura romântica de meados do século XIX, com toda aquela coisa do amor idealizado, do amor romântico que não é físico, que é muito mais na questão espiritual, o amor que é idílico. Também tem a questão do bucolismo nesse livro, da descrição dos espaços, dos ambientes e da relação das pessoas com a natureza. Mas não se engane, ele sem dúvida é o livro dos romantismos que eu li mais realista, porque a Maria Firmina dos Reis, ela escreveu esse livro ainda durante o período da escravidão. Então esse livro pode ser considerado uma obra jornalística também. Ela não está falando de uma coisa que aconteceu no passado, da qual talvez ela não tenha provas. Ela está falando de uma coisa que está acontecendo no tempo dela. E quando ela descreve o sofrimento, a tortura e o desejo de liberdade das pessoas escravizadas nesse livro, ela está falando da realidade do povo daquela época. Então ela coloca em palavras, ela coloca na boca desses personagens toda a angústia que as pessoas negras escravizadas viviam naquele tempo, e acaba se tornando sim uma obra jornalística, embora seja um livro de romance, né? Então vamos falar. Úrsula, para quem não entendeu, eu também tinha essa percepção, Úrsula não é uma personagem negra, a nossa personagem principal. Ela é uma menina branca que mora numa situação assim meio pobre e está cuidando de uma mãe acamada. O livro começa com o nosso herói, Tancredo. Ele acabou de passar por uma situação terrível, emocional, meio que foi expulso de casa, e o Tancredo se perde no meio do deserto, das dunas ali, porque esse livro se passa no Nordeste, e ele é encontrado por um homem escravizado, Túlio. E o Túlio, ele é uma das poucas personagens, na verdade é a primeira personagem da história dos livros brasileiros a ser uma personagem negra que tem
pensamentos, tem uma conversa, tem o diálogo dele mesmo. A gente conhece a cabeça do Túlio. Isso não era uma coisa normal. Parece uma coisa assim muito... Ai, nossa, claro, o personagem tem pensamentos, mas isso não era uma coisa comum. Essa foi a primeira vez que uma autora ou um autor qualquer colocou pensamento, subjetividade numa personagem negra. Então o Túlio tá ali vagando por aquelas dunas e ele está em sofrimento absoluto porque o senhor dele, o patrão, é um homem desalmado, terrível, uma pessoa que sofreu muito, ele foi castigado e ele tem um desejo muito grande de liberdade e ele vive com uma profunda angústia. E ela, a Maria Firmina dos Reis, escreveu uma obra extremamente abolicionista, porque há palavras e desejo de liberdade, o desejo do cativo se tornar liberto. Então é uma obra muito abolicionista também. Se eu não me engano, a primeira obra de ficção abolicionista do Brasil. E ele tá ali andando e ele encontra o Tancredo desmaiado. O Tancredo sofreu um acidente, porque o cavalo e ele já estavam andando há dias, o cavalo desmaiou e o Tancredo sofre um acidente. E o Túlio, no início, fica naquele medo de dar assistência a esse homem branco, o mancebo, porque a Maria Firmina dos Reis, ela usa expressões do português da época, não? Um mancebo, que é um jovem branco, um jovem que tem um aspecto de uma pessoa de grana, de posses, né? E ele fica com medo do que aquilo podia parecer, tipo assim, das pessoas poderem achar que ele atacou o rapaz. Isso, né, até hoje eu acho que acontece. Mas o Túlio acaba, por ser uma pessoa de alma muito bondosa, ele dá assistência a esse rapaz que está desmaiado e dali nasce uma amizade eterna. E aí o Túlio leva o rapaz, o Tancredo, para casa onde ele trabalha, que é a casa da mãe da Úrsula. E lá o Tancredo fica semanas desmaiado, desacordado, e ele fala muito sobre uma Adelaide, que é essa moça pela qual ele foi apaixonado no passado, e é um amor profundamente idealizado. Depois ele descobre que a Adelaide verdadeira, a Adelaide real, não é a pessoa que ele acredita ser. Em algum momento de devaneio, ele conhece a Úrsula e se apaixona profundamente por ela. Os dois se apaixonam profundamente. E a Úrsula, aquele amor mesmo do romantismo romântico, né? Do século XIX. Eles cruzam olhares e de repente as almas deles se conectam. É um amor puro, um amor sem sensualidade, um amor que não tem nenhuma função física, é muito mais de uma junção de almas, né? E a Úrsula é descrita como uma moça pura, uma moça devotada, que está ali numa tristeza muito grande, porque ela está devotando o seu cuidado à sua mãe, mas ela sabe que a mãe vai falecer em breve, e é isso que acontece. O Tancredo depois ele melhora e ele vai embora, porque ele precisa resolver algumas coisas para voltar a se casar com Úrsula. Nesse momento a Úrsula está em desespero, com saudade de seu amado, e a Úrsula se embrenha nessa mata perto da casa dela, e existe uma conexão muito profunda com a natureza, que vem dessa coisa bucólica. Ela está ali com um vestido branco e de repente ela ouve um tiro e fica muito assustada. E ela descobre um passarinho morto, e ela pega o passarinho e acaba sujando o seu vestido de sangue. E é naquele momento que ela descobre o nosso algoz, o nosso vilão, que acaba sendo um tio da Úrsula, irmão da mãe dela, que eles não têm contato há décadas, os dois, porque a mãe casou com um rapaz que o irmão não aprovava, e eles deixaram de se falar. E esse tio é a epítome do escravocrata. Ele, inclusive, deixava de ser o dono do Túlio. Então ele é um escravocrata, ele é um escravocrata modelo, do tipo que mata os seus escravos de trabalhar. E a Maria Firmina dos Reis descreve uma estrutura dessa escravidão horrorosa. Esses escravos não têm hora para descansar, eles mal têm o que comer. É uma situação até muito pior do que aquela que a gente imagina, né? O tio dela é descrito como um homem que explora esses escravos até o ponto de exaustão. E quando eles estão exaustos, ele vai e ainda os pune com castigos físicos. Então ele é um homem horroroso. E nesse momento a gente tem um símbolo, uma simbologia muito importante da mácula que esse homem vai causar na vida da Úrsula, que é justamente quando o sangue do animal que ele matou suja o vestido da Úrsula branco de sangue, de vermelho. Então aqui é uma simbologia muito clara de que o tio pretende macular a doçura e a pureza dessa mulher, porque o amor, o desejo, não é amor, o desejo que esse tio desenvolve por ela na hora é obsessivo, é carnal, né, que nessa época era considerado uma coisa ruim, ou seja, é físico, ele quer possuir a Úrsula, e o símbolo do sangue no vestido dela é a mácula, né? Então daí pra frente o tio passa a buscar a Úrsula, a querer obrigá-la de qualquer forma a casar com ele, até depois, né, de que a mãe morre, ele quer tomar
posse da guarda da menina para casar com ela. E a gente tem uma série de outros personagens e essa mais ou menos é a sinopse do livro. Ele vai ficar atrás perseguindo o Tancredo e a Úrsula, porque eles são todos aparentados, né? O Tancredo e a Úrsula, porque ele não quer deixar de forma alguma que esses dois se casem. Essa é a sinopse e é basicamente isso. Essa moça que está sozinha no mundo e que, por independência, por ser uma mulher forte, ela vai se casar com um homem que ela ama. Ela não quer se casar com esse tio que tem poderio sobre ela, que teoricamente ele é dono dela, né? Mas vamos falar do ponto de vista que nos interessa, que é a questão abolicionista, né? Eu falei que existe um discurso forte abolicionista, principalmente pelas duas figuras do Túlio, que é esse escravo que quer fugir e que ele acaba sendo libertado pelo Tancredo, né? O Tancredo compra a alforria dele. E ele tem todo esse sentimento de fugir, mas ao mesmo tempo ele, do meu ponto de vista, já está num sistema de escravidão tão entranhado que ele se sente eternamente vinculado à figura do Tancredo. Então eles são amigos, mas o Túlio nunca chega no nível de amigo igual ao Tancredo. Ele acaba se tornando um pouco servo do Tancredo porque ele deve ao Tancredo a sua liberdade. Então ele se vincula ao Tancredo ali. É quase como se o Túlio não conseguisse ser 100% livre. Não sei se vocês não entendem. A gente tem a figura da mãe Susana. A mãe Susana é uma senhora, uma velha idosa, uma idosa africana que trabalha na casa da Úrsula. E ela é, no nosso livro, ela representa a figura do griot, que são essas pessoas da cultura africana que passavam as histórias da frente. A Susana, a mãe Susana, ela é uma mulher que foi trazida da África para cá, então ela é uma escrava que não é da segunda geração, ela é uma escrava de primeira geração do Brasil. Ela foi trazida, né, no início do século XIX para cá, e ela descreve no nosso livro as paisagens da África e toda a forma como a África funcionava, o país dela funcionava. E a Maria Firmina dos Reis não nos diz que país é esse, porque obviamente ela não teria como saber, mas ela fala desse lugar e dessa aldeia em que ela vivia, da comunidade que ela vivia, como ela era feliz plantando o seu milho, tendo a sua família, seus filhos, e ela é tomada e trazida de volta para o Brasil. E a mãe Susana funciona como griot para a gente e com o Túlio. Ela conta sobre essa história dessa África idílica, dessa África bucólica, para a qual ela deseja tanto voltar. E existem momentos no livro em que a mãe Susana e o Túlio estão dialogando uns com os outros, ela contando suas histórias da África, ele contando seus desejos de alforria, e isso, gente, é muito inédito na literatura. O fato de você ter duas personagens negras tão importantes no livro, que estão dialogando uma com a outra, que estão dialogando sem precisar da mediação de um sujeito branco. Isso era muito importante. Hoje pode parecer uma coisa tão sutil, tão comum, mas naquela época era muito importante. Ela dar voz a essas pessoas e colocar subjetividade em pessoas escravizadas que eram naquele momento tratadas como objetos. Essa era a verdade. Então isso é, sem dúvida, o maior papel do livro Úrsula para nós. Embora os nossos protagonistas não sejam, né, negros, ela está mostrando uma mulher branca que tem sim um poder de tomar decisões da própria vida, que quer ser independente, quer viver o amor que ela quer, ela não se sujeita àquele tio, né? E ao mesmo tempo ela traz essas questões abolicionistas, todo o discurso da coisa da liberação dos escravizados e a subjetividade desses escravizados, do ponto de vista do rapaz que nasceu escravizado e dessa senhora que foi colocada por escravidão depois de viver décadas aí de uma vida liberta, e como que os dois se conversam. É um livro muito interessante, de leitura muito rápida, tá? E não é um livro chato. Praticamente é muito difícil eu achar literatura antiga chata. Tem um ou outro livro, a Moreninha, por exemplo, é um livro que eu acho meio maçante de ler. Mas a maioria dos livros antigos que eu li, do século XIX, XVIII, a literatura clássica brasileira, é uma literatura muito boa, eu acho muito boa. E Úrsula, sem dúvida, é um livro que eu nunca tinha lido, porque, sinceramente, esse é o tipo de livro que eu acho que a gente deveria colocar no Enem, né, para ensinar para os meninos nas provas. Mas eu achei um livro muito interessante, de leitura muito rápida. E uma coisa muito legal é que a edição da Antofágica é tão primorosa que está cheia de notas de rodapé explicando os termos. Então, assim, não fique preocupado de ler esse livro. Ai, mas o livro é cheio de arcaísmos, né? Cheio de expressões antigas. A Antofágica coloca a nota de rodapé e vai te explicando o que isso queria dizer. E não só a nota de rodapé, traduzindo expressões antigas, mas contextualizando expressões que a gente poderia considerar racistas hoje.
expressões que a própria Maria Firmina dos Reis usou, que naquela época eram expressões comuns e que hoje são consideradas racistas. A Antofágica, a edição, vai e contextualiza isso pra gente e traz a obra. Embora a edição seja fidedigna à escrita original, é exatamente a mesma escrita da Maria Firmina dos Reis, de 1859, a Antofágica deu esse trabalho de traduzir pelas notas de rodapé o que essas expressões antigas queriam dizer e de contextualizar algumas expressões que podem ser consideradas estranhas. E aí no pós-fácil a gente tem um pós-fácil escrito pela Conceição Evaristo, que vai falar da figura da griot, né, pelo papel da mãe Susana, pela Fernanda Miranda, que escreve o pós-fácil e que vai falar, né, sobre a Maria Firmina dos Reis. Então eu recomendo muito que vocês comprem esse livro da Antofágica, que foi um presente muito lindo e é um livro maravilhoso, gente. Isso aqui é para ter sua estante. E a edição é primorosa. Eu amei as ilustrações. Amei as ilustrações. As ilustrações às vezes não parece que não tem muito a ver, né? Mas eu amei as ilustrações do livro. Então é isso, gente, é isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e deem valor à nossa literatura clássica nacional, principalmente a literatura nacional escrita por pessoas negras, pelo amor de Deus, né? Mais uma vez quero pedir, implorar a você que se inscreva nesse canal e deixe o seu like, mas também quero te convidar para me seguir nas redes sociais. Eu agora, por incrível que pareça, tenho TikTok, meus amores. E aí, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no TikTok, o meu arroba é @leiapretaleia. Então me sigam nas 3 redes e também aproveitem e entrem no meu blog www.leiapretaleia.com.br/wp e para vocês poderem ler e conhecer mais conteúdos lá, porque tanto nas minhas redes sociais quanto no meu blog costuma ter mais conteúdos do que aqui. Eu vou colocar o link abaixo na descrição para vocês adquirirem este livrinho, né, da Antofágica, e vou colocar todos os links das coisas que foram faladas. E houve em algum momento, eu fiz um vídeo sobre a Maria Firmina dos Reis, com certeza, também vou linkar, vou colocar esse vídeo aqui na descrição e aqui no card aqui em cima, para você saber um pouco mais sobre a vida da autora. E só para avisar para vocês, aquela foto, aquela imagem que circula dizendo que é da Maria Firmina dos Reis, ela não é verdadeira, tá? A verdade é que até hoje a gente não sabe qual foi o rosto da Maria Firmina dos Reis. Era isso que eu tinha pra vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até segunda.